Boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 13. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente aos seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Encontro com o inesperado. Encontro com o inesperado. Esse é o nosso tema. Deus, nós desejamos ouvir unicamente a Tua voz. Eu sei que há uma necessidade enorme de cada um de nós em ouvirmos ou ouvir a Tua voz. Deste modo, pedimos que Tu venhas falar conosco. Em o nome de Jesus, amém e amém. Encontro com o inesperado. Esse é o nosso tema. Isto porque os versos 3, 6 e 7 justificam. O verso 3 destaca que este homem coxo de nascença estava à porta chamada Formosa do templo com um propósito: receber uma esmola, de acordo com o texto de Pedro e João. Então, a expectativa, o que este aguardava, isto é, o coxo de nascença, por parte de Pedro e João, era uma esmola, o que Pedro e João vai chamar, no verso 6, de prata e ouro. Os versos 6 e 7 ressaltam que este foi surpreendido, já que recebeu o que não esperava, o que não aguardava. O que este esperava tinha a ver com o que é físico, com a esmola, com o que é material, com dinheiro, prata e ouro. Mas foi-lhe dado algo extraordinário: a bênção de andar, de experimentar o que nunca antes havia experimentado. Algo novo, desconhecido. Já que o texto vai destacar no verso 2 que este indivíduo não havia se tornado coxo em algum momento da sua existência. Não,
O verso 2 vai dizer que este havia nascido coxo. E estava à porta do templo chamada Formosa, com o intuito de receber esmolas. Pensando em função dos anos, talvez, já estando naquele lugar, que nunca haveria de receber o que recebeu de Pedro e João. Andar, experimentar o que nunca havia experimentado. Daí a razão deste tema: encontro com o inesperado. O indivíduo que esperava uma coisa e recebeu outra. Dito isto, é importante destacarmos duas coisas acerca deste texto. A primeira coisa é que Pedro e João representam, como os demais apóstolos, a igreja de Deus em movimento na terra, e não a igreja institucionalizada na terra. Vou repetir. Pedro e João, como os demais apóstolos, neste texto e em todo o livro de Atos, representam a igreja de Deus em movimento na terra. Ou por que não dizer a igreja de Deus se movimentando na terra, cheia do Espírito Santo, e não a igreja institucionalizada, cheia da vaidade humana, cheia do ego humano, cheia do achismo humano, cheia das intenções egoísticas de indivíduos que nada mais sabem do que o que tem a ver com o que é resultado de um sistema religioso institucionalizado pelos próprios e não por Deus. A segunda coisa é que esse texto, aliás, a segunda coisa que nós podemos destacar com relação a esse texto é que esse indivíduo, coxo de nascença, representa todos os indivíduos que necessitam de uma intervenção divina no que diz respeito às questões físicas e espirituais. A doença, ou o ser coxo de nascença, tem a ver com o que é físico, tem a ver com o que é espiritual. Então, este indivíduo representa todos os indivíduos que necessitam de uma intervenção divina com relação às questões físicas, às questões materiais. Mas também representa, principalmente, todos os indivíduos que necessitam de uma intervenção divina no que diz respeito às questões espirituais. Porque Pedro vai deixar isto evidente a partir do verso 11, já que Pedro diz que o que estava em jogo no que diz respeito ao milagre que havia ocorrido não era um milagre, mas por meio do milagre e das palavras propaladas por quem Deus usou fazer com que o milagre acontecesse, pessoas se rendessem, se arrependessem dos seus pecados e se rendessem a Jesus Cristo. Então a ênfase do texto, podemos dizer, não tem a ver com milagre. A ênfase do texto tem a ver com a necessidade dos homens de se encontrarem com Jesus. Na verdade, Atos dos Apóstolos, quando apresenta milagres dos mais variados, possui essa intenção, não enaltecer os milagres, mas enaltecer a necessidade dos homens encontrarem-se por meio de Jesus com Deus que opera milagres, com Deus que realiza milagres, coisas extraordinárias, gigantescas. Dito isto, nós podemos entender que esse texto nos ensina algumas lições que eu passo a apresentar a vocês. Primeira lição é que Deus, por meio da sua igreja, faz o possível tornar-se possível. Versos 2, 6 e 7. Deus, por meio da sua igreja, faz o
impossível, humanamente falando, tornar-se possível. Indivíduo coxo de nascença, que nunca havia andado, havia nascido coxo. Humanamente, uma condição impossível de ser revertida, uma condição física impossível de ser revertida. A igreja de Deus é um instrumento de Deus para fazer com que o impossível venha a se tornar possível. Pedro e João representam, eu já disse, a igreja de Deus na terra em movimento, cheia do Espírito Santo. Não representam a igreja institucionalizada. E eu estou enfatizando isto por uma razão simples. Me atendo precisamente ao verso 2. Quando o verso 2 diz que este homem coxo de nascença era posto diariamente à porta do templo chamada Formosa. O que significa? Significa que este indivíduo tinha contato com a igreja institucionalizada. Significa que esse indivíduo tinha contato com os religiosos que faziam parte da realidade do templo. Significa que esse indivíduo sabia o que era dito por parte dos líderes que frequentavam este templo. Significa que esse indivíduo estava acostumado com toda a religiosidade, com tudo que imperava no templo e tudo que envolvia as pessoas que frequentavam o templo, mas nada havia acontecido até então. O texto faz questão de dizer que este estava lá, aos pés da religião, não aguardando algo extraordinário da parte de Deus, ou um milagre, melhor dizendo, para seu problema físico. Estava lá aguardando uma esmola. Sabem por quê, meus irmãos? Porque de fato, de verdade, a igreja institucionalizada, a igreja cheia da vaidade humana, a igreja cheia da formalidade, resultado das convenções humanas, que está desnuda do poder do Espírito Santo, que está despida do poder do Espírito Santo, não consegue provocar nada em ninguém. Não consegue causar mudanças na vida de ninguém. Não consegue mudar a vida de ninguém. Não consegue transformar a vida de ninguém. A igreja, quando ela se restringe ao sistema, a tudo que tem a ver com o que aconteceu a partir do século IV depois de Cristo. A igreja que adotou práticas pagãs e foi, a partir do século IV, se degenerando doutrinariamente e moralmente. Esta igreja não tem o poder de causar mudanças, volto a ressaltar, em ninguém. Este indivíduo, coxo de nascença, estava à porta do templo chamada Formosa. Ele tinha contato com a religião, ele sabia talvez os cânticos que eram cantados, ouvia os sermões, sabia os temas dos sermões, ele conhecia os sacerdotes, ele conhecia os membros daquela igreja, mas nada até então havia acontecido, porque de fato, quando não há poder de Deus na vida de uma igreja, mudanças radicais e abruptas não acontecem na vida de quem faz parte dela. O impossível aconteceu quando este passou a ter contato com a igreja em movimento cheia do Espírito Santo, representada por Pedro e João. A igreja de Deus em movimento cheia do Espírito Santo consegue enxergar Deus realizando por meio dela coisas extraordinárias. Consegue ver Deus fazendo, no que diz respeito às questões físicas e materiais, na vida de pessoas extraordinárias, impossíveis. Gente que nunca experimentou coisas boas na vida,
passar a experimentar, como este que nunca havia andado, que passou a andar. Deus faz sim, por meio da igreja, mudanças abruptas, radicais na vida de pessoas. Deus pode mudar a realidade física, a realidade material e a realidade espiritual. Que passam a envolver pessoas quando estas passam a ter contato com uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Este que nunca havia andado, voltou a andar. A igreja tem que ser menos institucionalizada e mais cheia do poder de Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos, que vivia em movimento, era a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E as coisas extraordinárias aconteciam. O impossível acontecia, o impossível ocorria. Meus irmãos e minhas irmãs, sabem por quê? Às vezes a gente não consegue enxergar em nossa igreja coisas tremendas, extraordinárias. É porque nós estamos mais preocupados com o que tem a ver com a igreja institucionalizada, com o que tem a ver com o que é resultado das convenções humanas, do que com o poder de Deus na vida da igreja. A gente está mais preocupado com as atas, a gente está mais preocupado com as assembleias, a gente está mais preocupado com as reuniões, com as reuniões que tem a ver com o que é feito com o propósito de ajeitar as coisas, burocraticamente falando, na vida da igreja, e menos preocupado em ser uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que Deus usa para fazer coisas extraordinárias na terra. O impossível tornar-se possível. Esta é a primeira lição que esse texto nos ensina. Deus, por meio da sua igreja, faz o impossível tornar-se possível. Não a igreja institucionalizada, não a igreja cheia da vaidade humana, não a igreja cheia dos ritos religiosos, não a igreja das atas, não a igreja das burocracias, não a igreja que se restringe só a isto, mas a igreja que tem preocupação de estar cheia do Espírito Santo diariamente, porque é esta igreja que causa mudanças por meio dela, da ação de Deus na vida de pessoas. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que Deus, por meio da sua igreja, supera expectativas. Deus, por meio da sua igreja, supera expectativas. E aqui, volto a dizer, tem a ver com a igreja em movimento, cheia do Espírito Santo. Este homem tinha expectativa em vendo Pedro e João, destaca o verso 3, de receber uma esmola destes, isto é, de Pedro e João. Só que este, como disse há pouco, quando justifiquei a razão do tema, versos 5 e 6, recebe o que não estava aguardando, o que não fazia parte da sua expectativa. Vejam o que diz aí os versos 5 e 6. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando o verso 7, pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deus, por meio da sua igreja, igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que vive de joelhos, a igreja que reconhece que os seus membros pecam e que tem a necessidade de recorrerem a Deus por meio do perdão, é a igreja que tem arrependimento, a igreja que tem confissão de pecado, é a igreja cheia do Espírito Santo, não é a igreja perfeita. Esta igreja Deus usa com a finalidade de superar expectativas das pessoas que começam a fazer parte dela e também das pessoas que já fazem parte dela. Deus, por meio da igreja que prega o santo e bendito evangelho, supera expectativas. Supera expectativas. A mudança que o evangelho provoca ou proporciona em uma pessoa
causa espanto. Ou você nunca ouviu alguém dizer, com relação a alguém, este não tem jeito, está perdido ou perdida. E de repente, este ou esta se encontra com o Evangelho. O Evangelho propalado por meio da boca da igreja cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo aplica isto é, o Evangelho no coração deste ou desta, e a mudança radical, que nós chamamos de regeneração ou de metamorfose subjetiva, acontece. De ruim a bom, de pior pessoa a melhor pessoa. E por que não ressaltarmos que Deus pode superar as expectativas no que diz respeito às questões que envolvem também a nossa saúde, a nossa casa, as questões materiais, físicas. Às vezes a gente pede a Deus uma coisa e Deus dá outra. Às vezes a gente pede um socorro, Deus dá outro, melhor. Deus supera as nossas expectativas o tempo todo. Nós podemos encontrar na história da igreja pessoas as mais variadas que foram tocadas por Deus a partir do momento que Deus superou as suas expectativas. É o filho perdido que se reencontrou. É o homem perdido, pai ou esposo, que se reencontrou. Deus, por meio da sua igreja, supera expectativas. Às vezes, alguém no seio da igreja está aguardando prata e ouro. Pura e simplesmente. Além da prata e do ouro, Deus concede a bênção do Evangelho que proporciona a mudança radical na alma, no ser. Deus, por meio da sua igreja, supera expectativas. As minhas expectativas, as suas expectativas. Por isso, meus irmãos, que nós que somos da fé, nunca podemos, em função de alguma derrota, em função de alguma perda, em função de alguma coisa que causou em nós muita dor, cruzarmos os braços, abaixarmos a cabeça e dizermos, acabou, não tem mais jeito. Quem é do Evangelho consegue ver, sim, coxos de nascença andarem. Quem é do Evangelho consegue ver, sim, gente que nunca experimentou o que muitos experimentam na vida, passar a experimentar. Quem é do Evangelho consegue ver Deus fazendo coisas extraordinárias em sua vida e na vida dos seus. O caso de Jó é um forte exemplo veterotestamentário. Jó perdeu muitas coisas. E Deus superou as suas expectativas, porque diz o texto bíblico que Deus deu o dobro a Jó de tudo quanto Jó havia perdido. Deus supera as expectativas o tempo todo, por meio da igreja, por meio da vida do seu povo. A igreja na terra sempre foi bênção para as sociedades das mais variadas. Isto é incontestável. Até os ateus admitem isto. A igreja não faz mal, a igreja faz bem, a igreja causa mudanças radicais em indivíduos dos mais variados, a igreja, que é usada por Deus, faz com que pessoas sejam mudadas e expectativas são superadas. Coxos espiritualmente falando, cegos espiritualmente falando, que voltam a andar, que voltam a enxergar, gente que havia perdido o entusiasmo, gente que havia perdido a disposição para continuar vivendo, posto ou posta na vida, cheia de ânimo que não tinha, que havia se perdido. Em terceiro e último lugar, esse texto nos ensina que Deus, por meio da sua igreja em movimento, cheia do Espírito Santo e não institucionalizada, cheia da vaidade, da arrogância humana, faz milagres visando a sua própria glória. Versos
8 e 9. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Vocês sabem que todos os milagres neotestamentários, isto é, que acontecem no contexto do Novo Testamento, possuem um único propósito: credibilizar a mensagem do mensageiro. Em outras palavras, fazer com que Deus seja glorificado ou conhecido por meio do Evangelho, por meio de Jesus. Pedro está dizendo: não fiquem fitos no milagre, fiquem fitos no autor do milagre. É o que Pedro vai dizer a partir do verso 11. Pedro não enaltece o que aconteceu com o homem, com a mudança física, com a mudança material. Alguém que não andava, que passou a andar. Não, Pedro faz questão de ressaltar a necessidade de todos quantos estavam ali, que tinham visto o que havia acontecido, de se arrependerem dos seus pecados, reconhecendo que Jesus de fato é o Salvador. É o que Pedro diz, precisamente no verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nos versos anteriores, Pedro vai dizer, aproveitando a deixa, aproveitando o milagre, para falar de Jesus, para dizer o que os principais sacerdotes haviam matado, o que foi condenado e preso no madeiro, crucificado e morto. É o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus. E vocês precisam crer neste. Vocês precisam se arrepender, confessar os seus pecados. O mais importante na vida de alguém não é o que acontece fisicamente. Não tem a ver com uma coisa extraordinária, fisicamente falando ou materialmente falando. Tem a ver com o extraordinário, espiritualmente falando, que tem a ver com arrependimento e confissão de pecado, com reconhecer que Jesus é o Senhor. Deus, por meio da sua igreja, faz milagres visando a sua própria glória. Glorificar a Deus significa fazer Deus conhecido. E Deus é conhecido por meio da pregação do Evangelho, por meio de Cristo nascendo na vida de pessoas. Deus não é glorificado por meio das nossas boas ações, pura e simplesmente. Deus não é glorificado pura e simplesmente quando nós nos reunimos e cantamos cânticos e mais cânticos e mais cânticos espirituais. Isso é um equívoco. Deus é glorificado quando nós apresentamos Jesus, quando nós damos testemunho de Jesus, basicamente, principalmente. Só que nós às vezes invertemos as coisas. Primário é posto como secundário. E o secundário como primário. O primário é fazer Jesus, é fazer Deus conhecido, é glorificar Deus, isto é, fazer Deus conhecido na rua. Por meio da propagação do Evangelho. É parecendo-nos cada vez mais com Jesus. Eu concluo esta mensagem ressaltando que a igreja age na autoridade de Jesus. Continua, portanto, dizendo ao mundo: sou testemunha do que Jesus pode fazer em uma vida perdida. O verso 6 diz que Pedro fez tudo em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós devemos caminhar, anunciando, falando. O próprio Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos crer que Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz o impossível tornar-se possível. Nós precisamos o tempo todo entender que o nosso Deus age de modo extraordinário por meio de nós. Nós um dia encontramos com o inesperado. Porque nós éramos espiritualmente, no que diz respeito
à movimentação, coxos. No que diz respeito à visão, cegos. E encontramos com o inesperado, porque não tínhamos condições de nos encontrar com Jesus por meio das nossas ações, por meio de nós. Nós nos encontramos com o inesperado em função do que éramos. Deus fez com que nós viéssemos a mudar. Nos encontramos com Jesus por meio do Espírito Santo. Eu não esperava, você não esperava, nós não esperávamos, mas Deus esperava. Esse encontro já havia sido marcado antes da fundação do mundo, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E nós encontramos com o inesperado, com a mudança, com a transformação. Nós encontramos com um sentimento que o mundo não pode conceder, o sentimento de amor pelo Evangelho e por Cristo. Só Deus pode conceder. Ponham-se de pé.